Olá, para o seminário do professor Leonardo Schwiff, eu optei por escolher o tema Estilos de Liderança em Projetos, e é sobre esse tema que a gente vai tratar aqui nesse fórum. Bom, eu vou começar falando um pouco, me apresentando. Meu nome é Denise Mesquita, sou formada em Administração de Empresas pela Faculdade Fernão Dias. Atualmente faço curso de MBA em Gestão de Projetos no Centro Universitário Fiel. E sou analista de produtos em uma instituição financeira. Eu trouxe aqui a agenda dos pontos que nós vamos abordar para entender um pouco o que são os estilos e a influência do estilo de liderança dentro de projetos. Eu vou fazer uma breve introdução. Nós vamos passar por o que é a liderança, o papel da liderança para o sucesso no gerenciamento de projetos. Eu trouxe 4 estilos de liderança para a gente conhecer um pouquinho melhor, que são os mais influentes. E vamos descobrir que um líder, ele tem muitos estilos. Um líder, ele não tem um estilo só. E por fim, trouxe um vídeo que eu quis compartilhar com vocês, que é de um grande líder do século XXI, que o seu estilo de liderança foi desenvolvido para a sociedade de uma nova geração. Então, planejar, analisar, controlar e direcionar são algumas das atividades que fazem a vida de um líder de projeto. O sucesso das atividades de um gerente de projeto resulta no sucesso do projeto efetivamente. Mas afinal, o que é um gerente de projetos ou um líder de projetos? Segundo o dicionário online Priberan, um gerente de projetos é essencialmente um líder e tem como sua principal função exercer a influência sobre o comportamento, pensamento ou opinião dos outros. Ser um líder de sucesso é, em sua essência, ser um comunicador, um condutor de pessoas e um influenciador. Mas afinal, o que é liderança? Liderança, ela é um processo. É um processo por meio do qual uma pessoa influencia outras para chegar a conquistar um objetivo comum entre a organização, entre a empresa, entre a equipe e o cliente final. E o líder, ele é a pessoa que orienta e conduz todo o grupo, toda a equipe nesse processo ou durante o projeto. Segundo Henry Miller, o verdadeiro líder não tem a necessidade de comandar. Ele contenta-se apenas em apontar o caminho, que já é o suficiente para o líder. Uma curiosidade que o consultor de empresas Valdez Ludwig trouxe para nós é que hoje existe uma escassez total de líderes no mercado. As empresas elas buscam gerentes, líderes que sejam capazes de influenciar a organização a fim de que cheguem ao objetivo comum, alcançando aí o sucesso. É um fato curioso. Mas afinal, qual é o papel da liderança para o sucesso nesse gerenciamento de projetos? Um desempenho em liderança dentro do ambiente do projeto certamente é uma importante parcela do desempenho do líder. Há evidências de que projetos de sucesso são liderados por indivíduos que possuem conhecimento técnico ou gerencial? Eis uma questão. Qual é o conhecimento que o grande líder tem que ter? Técnico ou gerencial? Na verdade, ele deve ter os dois conhecimentos associados às habilidades de liderança, e aí chega-se a alguns estilos de liderança. Então, por essa razão, vários líderes são selecionados porque eles possuem estilos diferentes e estilos de lideranças diversos e compatíveis com as necessidades dos projetos. O sucesso na liderança do gerenciamento de projetos exige isso. Um outro fato curioso é que um estudo apresentado por Rivari em 2006
destaca que planejar, organizar e informar são práticas gerenciais mais importantes no comportamento de um gerente ou líder de projeto. Então, nós vamos conhecer aqui alguns estilos de liderança, os mais comuns. Eu trouxe os mais comuns estilos de liderança para a gente abordar um pouquinho mais. Uma das principais causas do sucesso do projeto é a existência de uma liderança. Seja um líder que vai ser alocado para desenvolver um projeto pequeno, médio ou grande, independente de um ou outro, esse profissional ele deve exercer o papel de um líder. A capacidade da liderança ela é desenvolvida através da prática e é conquistada diante de toda a equipe. Então vamos conhecer alguns desses estilos para a gente ver quais são eles e quais as diferenças entre eles. Vou começar falando da liderança situacional. Mas o que é a liderança situacional? É aquela em que o líder se adapta diante de certas situações. Ela consiste entre o estilo de líder, maturidade do liderado e situação encontrada. Então, esse modelo de liderança define o comportamento do líder. Ele é aquela pessoa que é encarregada de dirigir a sua equipe, de dar as funções e de chegar aos objetivos comuns alcançados com a equipe. Esse tipo de líder frequentemente está avaliando a sua equipe. Ele altera o seu estilo de acordo com a maturidade do seu liderado e aí torna ela um pouco mais dinâmica e flexível. Como esse líder busca conciliar a tarefa a ser executada apoiando os seus colaboradores, ele precisa de um nível, ele precisa que os seus colaboradores ou os liderados tenham um nível de maturidade. Então eu trouxe esse quadrante aqui para vocês, situacional, no qual a gente vai abordar quais são os níveis de maturidade dentro desse estilo de liderança, de maturidade do liderado, tá? Então aqui no primeiro quadrante, a gente tem um alto grau de direção e um baixo grau de apoio relacionado ao liderado. Por quê? É quando o colaborador necessita aprender alguma coisa, a tarefa que tem que executar, e o líder tem que estar ali sempre supervisionando. No segundo quadrante, a gente tem um alto grau de direção e um alto grau de apoio. Por quê? É quando o colaborador necessita aprender a tarefa que tem que executar. Na verdade, desculpa, é quando o colaborador necessita conhecer a tarefa que tem que executar e o líder ele tem que estar sempre ali estimulando ele. Não só treinar, mas também estimular ele a chegar no seu objetivo. No terceiro quadrante, aqui, desculpa, a gente tem aqui um alto grau de apoio e um baixo grau de direção. Por quê? O líder ele se encarrega em estimular o seu liderado para que ele vá buscar a segurança e buscar o aprendizado para aumentar suas habilidades. Por fim, no último quadrante, a gente tem aqui a delegação, que é quando a gente tem um baixo grau de apoio e um baixo grau de direção, porque nesse quadrante, o colaborador ou o liderado ele já tem autonomia, ele já tem a liberdade, o conhecimento e a segurança das tarefas que ele precisa executar. Então, ele já anda sozinho. Em síntese, nesse tipo de liderança, o líder deve se lidar com cada situação. E a maturidade do colaborador faz ele agir de modo diferente com cada um. Então, é um líder para cada tipo de liderado. A liderança autocrática é um tipo de liderança que se caracteriza pelo controle absoluto e o autoritarismo sobre a equipe. Então, todas as decisões são tomadas exclusivamente pelo líder. Ele faz as escolhas baseado nas suas próprias ideias e julgamentos. Raramente eles aceitam conselhos da equipe. Esse perfil de líder, ele não promove a participação da equipe, pelo contrário, ele oprime a equipe e traz um ambiente de trabalho de cobrança excessiva. O
que causa desconforto e que limita a performance do grupo. Infelizmente, esse tipo de liderança é comum e acaba existindo mais frequentemente do que a gente imagina. A liderança democrática, ela é o inverso, ela é o oposto da liderança autocrática. É onde o líder e o liderado tomam suas decisões em conjuntos a bem do resultado do projeto. Então a equipe ela participa ativamente das decisões e isso não significa e nem anula a importância do líder do projeto. E ele não tem a sua atividade reduzida, pelo contrário, nessa situação ele pode demonstrar várias habilidades relacionadas à sua liderança e acabar desempenhando e fluindo bem com a equipe por conta desse método democrático de gerir. Por fim, nós temos aqui a liderança liberal. Essa liderança liberal, ela permite total liberdade das tomadas de decisões pela equipe do projeto. Então, permite que cada liderado tenha liberdade para executar os seus projetos, para tomar suas decisões, visto que o líder ele é apenas um facilitador do processo. Dessa forma, a supervisão não é constante nem opressora. Ela permite que os liderados possuam maior responsabilidade no projeto. Essa é uma técnica de liderança que o objetivo é avaliar o comportamento, o nível do conhecimento, a habilidade e o comprometimento de cada liderado. Então, essa característica de estilo liberal, ela é exclusivamente e ela tem melhor desempenho quando os liderados eles possuem planos e metas livres para estabelecer e chegar também ao resultado comum. Mas afinal, um líder tem que ter quantos estilos? Um? Nenhum? Todos? Na realidade, o líder de hoje, ele busca associar aos resultados, né, um líder que consiga conciliar as exigências pelos resultados, mas ele precisa também associar a gestão eficaz de pessoas, ele precisa gerir pessoas. E além disso, ele precisa também distribuir as responsabilidades proporcionalmente. Então ele tem que garantir a autonomia necessária para que elas realizem o seu trabalho e ao mesmo tempo em que exigem delas as responsabilidades proporcional à autonomia recebida. Então o líder deve sim ter muitos estilos. Segundo Daniel Goleman, os melhores executivos alteram distintos estilos de liderança, cada qual na sua dose e na hora certa. Embora não seja fácil desenvolver isso tudo, o resultado desse esforço ele é visível no desempenho. Então, segundo Goleman, os executivos têm um maior desempenho quando fazem um mix dos estilos de liderança, cada um na dose certa e na hora certa. Eu trouxe aqui como um exemplo real um grande líder que trouxe um novo estilo de liderança para a nova geração do século XXI, Steve Jobs. Criativo, visionário e perfeccionista, seu estilo incontestável de liderança levou a Apple a se tornar a empresa mais revolucionária do mundo e a maior indústria de eletrônica de consumo. Então eu trouxe um trecho de uma entrevista de Steve Jobs, que é uma entrevista que chama Trabalho em Equipe, e que ele aponta para a gente algumas das características que podem e devem ser aplicadas por líderes e profissionais do nosso tempo, que é a paixão pelo produto, a atenção ao detalhe, a valorização dos talentos individuais, formas de gerenciamento e de liderança. Ele trouxe esse novo estilo para essa nova geração. Então eu vou colocar aqui o vídeo para vocês, vou só atualizar o link. Ele vai voltar aqui. Esse é um vídeo de 2 minutos e 26, ele está legendado e vale muito a pena acompanhar.
One of the keys to Apple is Apple's an incredibly collaborative company. And so, you know how many committees we have at Apple? No, 0. We have no committees. no committees. We are organized like a startup. One person's in charge of iPhone OS software. One person's in charge of Mac hardware. One person's in charge of iPhone hardware engineering. Another person's in charge of worldwide marketing. Another person's in charge of operations. We're organized like a startup. We're the biggest startup on the planet. And we all meet for 3 hours once a week, and we talk about everything we're doing, the whole business. And there's tremendous teamwork at the top of the company, which filters down to tremendous teamwork throughout the company. And teamwork is dependent on trusting the other folks to come through with their part without watching them all the time, but trusting that they're going to come through with their parts. And that's what we do really well. And we're great at figuring out how to divide things up into these great teams that we have and all work on the same thing, touch bases frequently, and bring it all together into a product. We do that really well. And so what I do all day is meet with teams of people and work on ideas and solve problems to make new products, to make new marketing programs, whatever it is. And are people willing to tell you you're wrong? Yeah. I mean, other than snarky journalists. I mean, people have worked Oh, yeah. No, we have wonderful arguments. And do you win them all? Or? Oh, no, I wish I did. Oh, see, you can't. If you want to hire great people and have them stay working for you, you have to let them make a lot of decisions, and you have to be run by ideas, not hierarchy. The best ideas have to win. So, otherwise, good people don't stay. But you must be more than a facilitator who runs meetings. You obviously contribute your own ideas. I contribute ideas, sure. Well, why would I be there if I didn't? Bom, é incontestável. Ele traz pra gente aqui um perfil, que é justamente esse que falamos há pouco, que é um mix de todos os estilos de liderança. E aí eu trouxe aqui para vocês uma pergunta. Na verdade, é para deixar aí uma reflexão. Qual é o seu estilo de liderança? Então, todos aqui estamos estudando para sermos futuramente gerentes de projetos. E qual é o seu estilo? Vale a pena pensar. Espero ter contribuído com esse fórum a agregar mais conhecimento a cada um de vocês. Aqui eu trouxe algumas referências bibliográficas dos sites e dos livros que eu utilizei para montar o fórum. E obrigada. Caso tenham dúvidas, pode me postar lá no fórum de notícias do Moodle. Obrigada.